Nas brumas do tempo, onde os impérios desvaneciam e novas eras eram forjadas em fogo e fé, ergueu-se um farol intelectual na cidade portuária de Hipona. Um homem cuja mente vasta como o firmamento e cuja alma ardeu como uma estrela cadente, viria a esculpir os próprios alicerces do pensamento ocidental. Seu nome, Aurélio Agostinho. Entre os anos 354 e 430 depois de Cristo, este gigante da teologia e da filosofia não apenas testemunhou a agonia de um mundo em transformação, mas ativamente o moldou com a pena e a palavra. Preparem-se para uma jornada através de 8 portais reveladores, adentrando a vida e o legado do mais célebre teólogo do Ocidente, o Doutor da Graça, Santo Agostinho de Hipona. Primeiro, mergulhemos nas águas turbulentas de sua juventude. Nascido em Tagaste, na província romana da Numídia, Agostinho não foi um santo desde o berço. Suas confissões, um marco atemporal da introspecção humana, desnudam uma alma inquieta, sedenta por conhecimento, mas também enredada nas paixões mundanas. Anos de estudo em Cartago o viram abraçar a retórica e as delícias carnais, incluindo uma união de longa data da qual nasceu seu amado filho, Adeodato. Por quase uma década, sua mente brilhante buscou consolo no maniqueísmo, uma filosofia dualista que prometia respostas para o enigma do mal. Contudo, a fome de sua alma permanecia insaciável, um prenúncio da extraordinária reviravolta que o aguardava. Uma busca incessante que o conduziria das sombras da dúvida à luz da fé que ele viria a defender com tanto fervor. Em segundo lugar, é impossível dissociar Agostinho da figura monumental de sua mãe, Santa Mônica. Ela, uma cristã devota e resiliente, personificou a fé inabalável e o amor sacrificial. Enquanto Agostinho navegava pelos mares da heresia e da vida desregrada, Mônica o seguia, não com recriminações, mas com lágrimas e preces incessantes. De Tagaste a Cartago, de Roma a Milão, sua presença era um farol de esperança e um testemunho silencioso do poder da intercessão. A história de Agostinho é, em grande medida, a história do triunfo da perseverança de uma mãe, cujo coração só encontrou descanso ao testemunhar a conversão daquele filho pelo qual tanto suplicara. Sua fé e sua dor moldaram o futuro santo, e sua memória é celebrada como exemplo de piedade e constância maternal. Terceiro, o epicentro de sua transformação, Milão. Foi lá, sob a influência da eloquência e sabedoria de Santo Ambrósio, o bispo da cidade, que as sementes da fé começaram a germinar no coração de Agostinho. A filosofia neoplatônica abriu-lhe novas perspectivas intelectuais, afastando-o do materialismo maniqueu e aproximando-o da concepção de um Deus transcendente e espiritual. O clímax de sua crise interior ocorreu em um jardim, no verão de 386. Angustiado, ouviu uma voz infantil cantarolando: "Tole, lege, toma e lê." Ao abrir as escrituras aleatoriamente, seus olhos caíram sobre as palavras de Paulo na Epístola aos Romanos, e as escamas caíram. Aquele momento de rendição marcou não apenas sua conversão ao cristianismo, mas o nascimento de um dos seus mais fervorosos e articulados campeões. Quarto, o chamado inesperado ao serviço pastoral. Após seu batismo em 387 e a morte de sua mãe, Agostinho retornou à África com o plano de viver uma vida monástica, dedicada ao estudo e à contemplação. Contudo, o destino reservara-lhe outro caminho. Em 391, durante uma visita à cidade de Hipona Régia, a aclamação popular o surpreendeu. A comunidade, reconhecendo sua sabedoria e piedade, virtualmente o forçou à ordenação sacerdotal. 4 anos mais tarde, em 395, ele seria consagrado bispo de Hipona, um cargo que exerceria com dedicação incansável por 35 anos.
Neste posto, ele não foi apenas um administrador, mas um pregador apaixonado, um juiz, um conselheiro e um guia espiritual para seu rebanho em tempos de profunda instabilidade política e social, incluindo as invasões bárbaras que assolavam o Império Romano. Quinto, o legado literário que transcende milênios. A mente de Agostinho era uma fornalha de ideias e sua pena um instrumento de rara mestria. Duas de suas obras se destacam como pilares da literatura e do pensamento universais. As Confissões, escritas entre 397 e 400, não são apenas uma autobiografia de sua jornada espiritual, mas uma profunda meditação sobre a natureza da memória, do tempo do pecado e da graça divina, uma conversa íntima e universal com Deus. Mais tarde, entre 413 e 426, em resposta ao trauma do saque de Roma pelos visigodos em 410 e à acusação pagã de que o cristianismo enfraquecera o império, Agostinho compôs A Cidade de Deus. Esta obra monumental oferece uma vasta filosofia da história, contrastando a cidade terrena, marcada pelo amor próprio e pela busca de glória vã, com a cidade de Deus, fundamentada no amor a Deus e destinada à eternidade. Sexto, a arquitetura de doutrinas que definiram o cristianismo ocidental. Agostinho não foi apenas um cronista de sua fé, mas um de seus mais importantes teóricos. Ele mergulhou nas profundezas das Escrituras e da tradição para articular doutrinas que se tornariam centrais para a teologia cristã. Sua reflexão sobre o pecado original, a condição humana herdada de Adão, ressaltou a inerente inclinação da humanidade para o mal e a necessidade de redenção. Contrapondo-se a isso, ele exaltou a soberania da graça divina, o dom imerecido de Deus como essencial para a salvação, argumentando que a vontade humana, por si só, é insuficiente. Suas formulações sobre a predestinação, o livre-arbítrio e a natureza do mal continuam a ser estudadas e debatidas, testemunhando a profundidade e a complexidade de seu pensamento. Sétimo, sua incansável defesa da ortodoxia. Agostinho viveu em uma era de efervescência teológica, onde diversas interpretações do cristianismo competiam por corações e mentes. Com vigor intelectual e paixão pastoral, ele combateu aquelas que considerava desvios da verdade revelada. Contra o maniqueísmo de sua juventude, defendeu a bondade da criação e a onipotência de um Deus único. Contra o donatismo, um movimento cismático que insistia na pureza absoluta dos ministros para a validade dos sacramentos, Agostinho argumentou pela santidade da Igreja e pela eficácia objetiva dos sacramentos, independentemente da dignidade do ministro. E de forma crucial, contra o pelagianismo, que negava o pecado original e afirmava a capacidade humana de alcançar a salvação por mérito próprio, Agostinho defendeu apaixonadamente a necessidade da graça divina. Uma batalha que moldou profundamente a compreensão ocidental da salvação. Oitavo, e finalmente, o legado imortal que ressoa através dos séculos. Agostinho faleceu em 430 d.C., enquanto os vândalos sitiavam sua amada Hipona. Contudo, a queda da cidade não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, seu pensamento tornou-se uma corrente subterrânea poderosa, irrigando a filosofia medieval, inspirando figuras como Anselmo e Tomás de Aquino, e ressurgindo com força nos debates da Reforma Protestante com Lutero e Calvino, reivindicando sua herança. Suas intuições sobre a natureza do eu, a memória e o tempo anteciparam temas da filosofia moderna e da psicologia. Declarado doutor da Igreja, Santo Agostinho não é apenas uma figura histórica. Ele é um diálogo contínuo, uma fonte perene de sabedoria sobre Deus, a humanidade e o tortuoso, mas esperançoso, caminho para a verdade. A vida e obra de Santo Agostinho de Hipona são um testamento à busca incessante pela verdade e ao poder transformador da graça.
Se estas 8 revelações sobre o gigante de Hipona acenderam uma chama em sua mente ou tocaram seu coração, demonstre seu apreço. Curta este vídeo. Inscreva-se em nosso canal para mais explorações profundas como esta e compartilhe esta luz com todos aqueles que buscam compreender as colunas que sustentam nossa civilização. Qual destes fatos sobre Agostinho mais ressoou com você? Deixe seu comentário abaixo. Que a sabedoria dos séculos ilumine sua jornada e a busca pela verdade seja sua constante companheira.